O Irã é o país onde até a mais poderosa tecnologia de guerra parece falhar. Enquanto o mundo treme diante do nome S-400, um sistema de defesa antiaérea russo, vendido como praticamente imbatível, dentro do território iraniano, essa arma se tornou sinônimo de humilhação. E tudo começa com uma promessa. O Kremlin vendia o S-400 como o escudo definitivo, capaz de abater qualquer ameaça nos céus. Um sistema que, em teoria, deveria ser o pesadelo de caças inimigos e mísseis balísticos. Mas o que aconteceu quando ele foi realmente testado no coração do Oriente Médio? Ele falhou, e de forma desastrosa. Na madrugada de um ataque israelense contra alvos estratégicos em Teherã, radares iranianos sequer detectaram a aproximação das aeronaves furtivas. Os mísseis do S-400 ficaram mudos, nenhum disparo, nenhuma interceptação. Israel conseguiu atingir seus objetivos e sair impune, deixando claro para o mundo uma verdade brutal. O S-400 iraniano é inútil. E não é só isso. Fontes de inteligência ocidentais afirmam que o sistema entregue ao Irã não é o mesmo utilizado em território russo. Trata-se de uma versão exportação, deliberadamente limitada, com menor alcance e sistemas de mira menos avançados. Por trás da cortina de fumaça dos desfiles militares e propagandas do regime, a verdade é crua. O Irã apostou alto em um escudo que não serve nem para assustar. E essa vulnerabilidade ficou ainda mais evidente quando, em abril de 2024, centenas de drones e mísseis foram lançados por Israel como resposta à movimentação de milícias aliadas ao Irã no Líbano. Os resultados? O S-400 não conseguiu proteger sequer os complexos nucleares de Natanz e Isfahan, considerados prioridades máximas do governo iraniano. A propaganda dizia que bastava um míssil para destruir um caça-inimigo. A realidade mostrou que dezenas de alvos foram atingidos sem resistência. Mas por que, afinal, o sistema falhou tão miseravelmente? Especialistas apontam 3 razões. Primeiro, a falta de integração com outros sistemas de defesa aérea. O S-400 depende de uma cadeia de comando rápida e de radares de longo alcance funcionando em perfeita sincronia. O Irã, isolado internacionalmente, não tem essa infraestrutura. Segundo, as versões vendidas por Moscou foram desprovidas de tecnologia de ponta, com componentes antigos e vulneráveis à guerra eletrônica moderna. E terceiro, Israel sabe exatamente como esses sistemas funcionam. Com acesso a dados de guerra da Síria e inteligência compartilhada com aliados, os israelenses desenvolveram técnicas para cegar os sensores russos, literalmente entrando e saindo do espaço aéreo iraniano sem serem vistos. Essa é a realidade que Teherã tenta esconder. Em vez de um escudo impenetrável, o S-400 virou um ornamento caro e ineficaz, incapaz de proteger nem as áreas mais sensíveis. E quando olhamos para as tensões crescentes com Israel, o fracasso dessa defesa pode ser a faísca de algo ainda mais perigoso: uma guerra total, onde o Irã se vê exposto, indefeso e sem margem para erro. Porque não estamos falando de teoria militar, estamos falando de vidas, de cidades vulneráveis e de um regime que apostou tudo em uma promessa que não se cumpre. O fracasso do S-400 no Irã escancarou uma verdade que poucos ousavam admitir: a guerra moderna não se ganha com aparência. E o estrago para a imagem do país foi profundo. Porque quando um sistema vendido como o mais avançado do planeta não consegue cumprir sua função principal, proteger toda a narrativa de poder do regime rui como um castelo de cartas. Mas o impacto vai além da tecnologia. Ele atinge diretamente a estratégia de sobrevivência do Irã no cenário geopolítico. Durante anos, Teherã construiu sua retórica em torno de força, resistência e autossuficiência. A aquisição do S-400 era parte desse discurso: mostrar ao mundo, e principalmente a seus inimigos, que o Irã não cairia facilmente. Só que essa fachada
desmoronou diante da precisão cirúrgica dos ataques israelenses. E o mais preocupante é que o S-400 não falhou sozinho. Ele falhou acompanhado de todo um sistema militar que deveria trabalhar em conjunto, mas que revela falhas gritantes de coordenação, comunicação e preparo. Os israelenses, por sua vez, sabiam exatamente o que estavam enfrentando. Com anos de experiência em neutralizar baterias antiaéreas na Síria, onde o mesmo sistema foi instalado para proteger tropas russas e sírias, Tel Aviv entendeu rapidamente os pontos cegos do S-400. Usando caças F-35, invisíveis aos radares convencionais, aliados a drones kamikazes e mísseis de cruzeiro, eles criaram uma tempestade perfeita. O sistema iraniano, projetado para engajar múltiplos alvos simultâneos, foi confundido, sobrecarregado e, pior de tudo, ignorado. As aeronaves passaram, atingiram e retornaram sem resposta. Isso levanta uma pergunta desconfortável. O S-400 é realmente tudo isso que dizem? Ou é apenas uma peça de propaganda vendida para países desesperados por proteção? No caso do Irã, a segunda hipótese parece ser a mais verdadeira, e essa percepção é compartilhada nos bastidores da diplomacia internacional. Vários países que cogitavam comprar o sistema russo agora repensam o investimento. Afinal, se nem contra mísseis de médio alcance o sistema se mostrou eficaz, o que dizer de um conflito real com uma potência equipada com tecnologia de última geração? Enquanto isso, o Irã tenta manter as aparências. Autoridades negam falhas, culpam sabotagens internas ou anomalias técnicas pelos fracassos. Mas imagens de satélite, dados de inteligência e relatos de testemunhas desmontam essa versão. O mundo está vendo em tempo real o colapso da invencibilidade iraniana. E o preço disso pode ser devastador. Porque para um regime que depende do medo para se manter no poder, perder o respeito e o temor de seus inimigos é uma sentença de morte estratégica. E é nesse cenário de fragilidade que os olhos se voltam para algo ainda mais inquietante: a possibilidade de uma guerra aberta entre Irã e Israel. Os ataques recentes, por mais cirúrgicos que tenham sido, são apenas o começo de uma escalada que pode sair do controle. A falta de um sistema de defesa confiável coloca o Irã contra a parede, e regimes acuados tendem a agir de forma imprevisível. A história nos mostra isso. O mundo observa em suspense, porque o que está em jogo não é apenas a eficácia de um sistema militar, mas o equilíbrio de toda uma região em constante ebulição. Na lógica brutal do Oriente Médio, mostrar fraqueza é quase uma sentença de morte. E o Irã, ao ver sua defesa aérea desmoronar diante dos olhos do mundo, se encontra mais vulnerável do que nunca. Mas o que poucos sabem é que o problema do S-400 é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro colapso acontece nos bastidores, nos corredores secretos dos centros militares iranianos, onde generais já não confiam nem nas próprias comunicações, e nas salas de crise, onde se discute como reagir sem ter com o que reagir. Enquanto isso, Israel avança com confiança. Os ataques não são apenas demonstrações de força, são recados diretos ao regime. Sabemos onde vocês estão, sabemos como entrar e sabemos que vocês não têm como impedir. E essa certeza de superioridade não é só militar, é psicológica. Ao provar que pode atingir o coração do Irã sem sofrer retaliação real, Israel se coloca numa posição de dominância estratégica que muda todo o jogo. Mas o Irã não é um país que se rende facilmente. Ao contrário, é um regime que, historicamente, prefere queimar tudo ao seu redor a admitir derrota. É por isso que, após cada ataque, surgem ameaças de vingança. Drones são lançados contra Israel, foguetes caem sobre bases americanas no Iraque, milícias financiadas por Teherã se movimentam no Líbano e na Síria. Só que todas essas respostas têm um problema. Elas não são eficazes. São reações de um gigante ferido, tentando mostrar força com os poucos recursos que ainda possui. A verdade é que o Irã está encurralado.
Por fora, tenta manter a pose de potência regional. Por dentro, enfrenta crises econômicas, insatisfação popular crescente, sanções que estrangulam sua indústria militar e agora, a exposição de que sua principal arma de dissuasão é uma farsa. E isso é devastador não só militarmente, mas simbolicamente, porque no Oriente Médio a imagem é tão poderosa quanto o míssil. E hoje, a imagem que o Irã projeta é de um tigre de papel. Nesse contexto, o perigo é real. Um Irã acuado, com orgulho ferido e cada vez mais isolado, pode decidir que não tem mais nada a perder. E é aí que o mundo deve se preocupar. Porque regimes instáveis fazem escolhas irracionais. Um ataque surpresa, um disparo de mísseis de longo alcance, uma provocação direta, e, de um momento para o outro, a guerra total pode deixar de ser uma hipótese para se tornar um fato. E nesse jogo, um erro de cálculo não custa apenas reputações, custa milhares de vidas. O fracasso do S-400 no Irã é mais do que uma questão técnica. É o símbolo de um regime que acreditou na propaganda e ignorou a realidade. Que trocou soberania por dependência militar russa. Que acreditou estar seguro quando, na verdade, estava exposto. E agora, com a confiança abalada, tenta desesperadamente encontrar uma saída. Mas talvez seja tarde demais. E se você achou tudo isso surpreendente, saiba que há um detalhe final que torna essa história ainda mais absurda. O Irã pagou mais de 800 milhões de dólares pelo sistema S-400 e nunca recebeu os módulos de atualização prometidos. Ou seja, está usando uma defesa de segunda linha contra um inimigo de primeira, um preço altíssimo por uma ilusão de segurança. Se esse tipo de conteúdo te impressiona, comenta aqui embaixo o que mais te chocou nessa história. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem gosta de geopolítica e se inscreve no canal, porque ainda temos muita verdade para revelar sobre os bastidores dos conflitos mais perigosos do mundo.